Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jair Tononi. Bem-vindos ao Podcastio. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio. E em latim, questio quer dizer o quê? Questio quer dizer questão, quer dizer pergunta. E o ponto de interrogação se formou a partir da palavra question. O Q e o O formaram esse sinal. A título de curiosidade, a letra O que formou o ponto no ponto de interrogação. E aí, Andréa, gostou da curiosidade? Adorei. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque as pessoas vão assistir a qualquer momento. Obrigada aí pelo seu convite de estar Fico aqui. extremamente feliz com sua presença aqui no meu podcast. Andréa, a palavra sincero ela vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Seja como você sempre foi em sua vida, uma pessoa pura, uma pessoa limpa. Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, disse isso antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar de uma forma como nunca se fez e nunca se viu antes. Inicialmente, na vida pessoal, quem é Andréa Lopes? Andréa Lopes é a cachoeirense, filha do seu Genilzo e da dona Deuseni, irmã da Deuceni, da Wanda e da Ângela, tia da Daniele, são as minhas Lopetes, que eu brinco, né? Eu não tenho uma família, eu falo que eu tenho um fã-clube, uma torcida organizada, lá em casa todo mundo torce um pelo outro, devido à nossa história. E a Andréa é uma pessoa que gosta de praia, de pé no chão, e eu acho que é mais ou menos isso. Na vida profissional, quem é Andréa Lopes? Andréa Lopes é uma jornalista, empreendedora, dedicada, que busca ser cada vez melhor, que não desiste nunca, quer fazer a diferença. Preparada para as perguntas? Super preparada. Não vale titubear. E... Andréa, os dicionários dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar essa informação. Andréa Lopes, minha curiosidade sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela? E por quê? Uma única pessoa? A principal. É a minha família. Quem? Minha família, as minhas irmãs. Eu acho que as pessoas que mais me conhecem são a minha família, porque dentro de casa a gente é a versão mais genuína, a versão mais pura. As nossas fraquezas e as nossas forças estão todas expostas ali. Às vezes, no ambiente de trabalho, a gente está sempre muito a postos, muito armado, entre aspas, né? Eu acho que a minha família, com certeza, as minhas irmãs, porque elas sabem tudo a meu respeito, e eu acho que eu também sei quase tudo a respeito delas. Você pode lembrar o nome delas? Wanda, Deuceni e Ângela, que eu chamei de Lopetes no início da entrevista. E você quer que eu explique por que Lopetes? Quer explicar? Quero. Quando eu trabalhava na Gazeta, né? Eu trabalhei 17 anos na Rede Gazeta, e com o advento das redes sociais, tudo que eu postava vinha Ângela Lopes, Wanda Lopes, Deuceni Lopes, Palminhas, maravilhosa, perfeita. Aí o pessoal da redação brincava assim, Andréa, tudo que você posta, os primeiros a comentar são suas irmãs, são as Lopetes, é como se fosse uma torcida organizada. Isso foi Eduardo Calimã, um jornalista muito amigo meu, que deu esse apelido e a gente carrega até hoje. Então as Lopetes sabem tudo sobre mim. Que legal. Andréa, dizem que a palavra aluno, tomando por base a origem, quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. Na verdade, a palavra aluno ela vem do latim e quer dizer criança de colo, lactente. E por extensão, aluno quer dizer discípulo. A palavra fósforo, que está em caixa de fósforo, que está em palito de fósforo, na verdade o fósforo não está no palito, ele está na caixa. A palavra fósforo, ela vem do grego e quer dizer portador da luz. Minha curiosidade sobre sua vida, Andréa Lopes, quem é ou foi o seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guia ou guiou o seu caminho? Eu tive na minha trajetória uma pessoa muito importante na minha vida, acho que não só na minha vida, mas na vida de vários jornalistas da minha geração, o Sérgio Egito,
que foi jornalista da Gazeta, já foi meu chefe, foi meu marido. Nós nos separamos, mas a amizade, mesmo depois da separação, continuou. E eu considero o Serginho uma pessoa inspiradora, uma pessoa de luz. Era uma pessoa única, de uma sabedoria. Eu desconheço jornalista melhor do que o Serginho. Ele foi o único jornalista, não só pelos cargos que ele ocupou, mas pelo ser humano que ele era. Ele foi o único jornalista, diretor de redação do Diário da Rua 7, da Tribuna, da Gazeta, da Rádio Espírito Santo e do Diário Oficial, da RTV e do Diário Oficial. Então, o Serginho era um exemplo de profissional, um exemplo de vida. Ele tinha um conhecimento político e da língua portuguesa e uma simplicidade tão grande que eu tento me inspirar nele. Eu não sou nem um pedacinho do que o Serginho foi, mas ele, com certeza, para mim, foi uma inspiração. Eu tive o privilégio de aprender com ele. E, repito, eu e uma geração de jornalistas, ele que comandou a editoria de política da Gazeta por muitos anos, uma editoria que era super premiada, com matérias investigativas, que exercia um jornalismo que eu considerava brilhante. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse time e honra de ter podido conviver com o Serginho e captar um pouquinho da sabedoria e da simplicidade dele. Porque, apesar dele sempre ter vivido no meio político, porque ele foi editor de política por décadas, ele nunca se deslumbrou com a política. Ele nunca gostou do poder, ele sempre foi muito discreto. Então, o Serginho é um exemplo de vida para mim, com certeza. Andréia, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Isso é um erro. Tá? Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Parar para prestar atenção para ouvir, sentido 1, e atender a conselhos. Então, escuto, mas não ouço. A minha pergunta está voltada à palavra conselho. Lembra-se de um conselho muito ruim ou se lembra de um conselho muito bom que tenha recebido ao longo de sua vida? Conselho ruim eu lembro. Eu não vou dizer qual foi, mas quando a gente está em momentos difíceis, conselho você não dá, né? Se fosse bom. Eu acho que eu já fui mal orientada em algum momento da minha vida, num momento muito difícil da minha vida. Mas eu nunca me lamento, sabe, Jerry, de decisões equivocadas que tenham sido tomadas por mim. Então, assim, eu lembro de um conselho ruim, eu não gostaria de falar, que foi um momento muito difícil da minha vida. E conselho bom, eu também lembro. Principalmente na minha vida de empreendedora. Ontem eu estava lembrando disso. Certa vez eu fui fazer, logo que eu montei o meu negócio, eu fui fazer uma campanha eleitoral e eu não era a principal persona da campanha. As pessoas achavam que eu era a principal persona. Eu cuidava da imprensa, que estava ótimo para mim, que é a minha expertise original, né? O jornalismo, a comunicação, o relacionamento com a imprensa. E aí, quando a gente perdeu essa eleição, aí, depois da eleição, essa pessoa me perguntou assim: vem cá, por que vocês perderam? O que aconteceu nessa eleição? Aí eu comentei, olha, uma série de fatores, e ele falou, mas por que você não fez diferente? Eu falei, eu não era a principal da campanha, eu tentei dar o meu melhor, mas eu acho que eles não confiavam em mim, porque eles não me davam muita tarefa. E essa pessoa me disse o seguinte, ela falou, quando você for convidada para uma obra de uma casa inteira, se te chamarem só para trocar aquela lâmpada, troque aquela lâmpada da melhor forma, como se fosse uma obra de arte, de forma que quando alguém entrar naquela casa e olhar para a obra inteira, a pessoa olhe para aquela lâmpada e fale, nossa, como a Andréia trocou bem aquela lâmpada. Isso me fez refletir muito de que não importa o tamanho da tarefa que você tenha, nem a importância da tarefa que você tenha, mas que você faça o melhor e que as pessoas olhem, consigam perceber que você fez o melhor naquilo que você foi designado. Então, na vida eu já tive conselho, já recebi conselho bom, já recebi conselho ruim, mas o conselho ruim eu prefiro apagar, né? Eu sempre tento ficar com as coisas boas. Excelente. André, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Tripalium, 3 paus. O tripalho era um instrumento de tortura, com 3 paus. Então, a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalho, tortura. Trabalhar, torturar. Andréia Lopes, qual é o pior problema que é a tortura no trabalho hoje?
O que mais me tortura no Isso. trabalho? O que mais a incomoda? Olha, eu tenho hoje, né, eu tenho uma vida de empreendedora há 4 anos, né? Eu passei 17 anos na Gazeta, 4 anos no governo do Estado, e há 4 anos eu tenho uma vida de empreendedora, sendo que a minha nova empresa tem 3 anos. Hoje eu vou te falar que não tem nada que me tortura. E não porque eu seja uma poliana, a feliz da vida, não é porque eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo hoje. Eu me identifiquei como empreendedora. Se eu te falasse, o que me tortura? Trabalhar muitas horas por dia, não, eu tenho prazer no que eu faço. Se eu te falar o que me preocupa mais hoje no relacionamento, principalmente com os meus colaboradores, é a questão de saúde mental, que às vezes eu acho que eu não consigo lidar com isso da melhor forma. É algo muito desafiador e, de certa forma, novo para todo mundo, né? Lidar com essa coisa do bem-estar, das síndromes que surgiram em especial ou que se agravaram depois da pandemia. Então, isso me preocupa, se eu estou conseguindo lidar bem com isso, enxergar isso bem em quem trabalha comigo. Mas me torturar, nada me tortura, não. Porque eu tenho uma jornada intensa, mas eu adoro o que eu faço. E eu só faço porque eu adoro. Então, eu não tenho nenhum pesar em trabalhar final de semana, tarde da noite, principalmente em período de eleição, você não tem dia, né? E eu não tenho nada que me tortura, não. Eu acho que o lidar com o outro, eu sempre estou me questionando, será que eu estou olhando bem para quem trabalha comigo? Será que eu estou conseguindo ouvir? Porque, ao mesmo tempo que você tem que cobrar meta, você tem que entender se a pessoa não está num dia bom, né? E eu sou muito rigorosa comigo mesma e eu não posso cobrar que a pessoa seja como eu. Então, não me tortura, mas me preocupa se eu estou sabendo lidar com isso de uma forma legal, respeitosa com o outro. Andréia, falecer e morrer, os dicionários dizem que tem o mesmo sentido. Na verdade, esses verbos têm que ser empregados em contextos diferentes. O verbo falecer, ele está ligado à ideia de efeito natural. Então, o verbo falecer, ele se aplica mais aos idosos. O verbo morrer, ele pode ser empregado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Minha curiosidade sobre sua vida, Andréia Lopes, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Eu acho que eu falei aqui, né? O Serginho faleceu. E eu acho que se eu pudesse encontrar alguém, o Serginho, mesmo depois que nós nos separamos, ele foi um amigo e um conselheiro. E eu me lembro muito bem que quando teve a greve da Polícia Militar, foi logo depois, ele faleceu em dezembro. Esse mês de dezembro agora, vão se completar 7 anos da morte dele. Foi em 2016, né? E logo depois veio a greve da PM. E de vez em quando eu consultava o Serginho, porque ele era meio um oráculo, assim, né, pra gente. E aí eu lembro que veio a greve, que foi um momento dificílimo da minha vida pessoal e profissional, e eu falei, caramba, com quem que eu vou pegar um conselho, né? Eu acho que era a única pessoa que eu confiava realmente para pedir um conselho. Porque eu sabia que ia vir um conselho desprovido de qualquer outra... um conselho sábio e desprovido de qualquer contaminação, vamos dizer assim. Então, se eu pudesse encontrar alguém, talvez eu encontrasse o Serginho para pedir mais um conselho para ele. Legal. Andréia, dizem que a palavra enfezar tem a ver com fezes. Isso é um equívoco, tá? A palavra enfezar vem do latim fessare e quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. Você me parece uma mulher extremamente educada. Apesar disso, o que a deixa com raiva no dia a dia? Eu sou educada, mas eu sou brava. Eu sou a onça, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que me policiar muitas vezes, porque as pessoas me deixa com muita raiva no dia a dia, assim, a falta de cumprimento de prazo, a lentidão, e nem todo mundo é como a gente. Eu sou muito acelerada, né? Então, eu acho que o que me deixa mais impaciente é isso, é a falta de compromisso. Estou falando mais no ambiente de trabalho. Claro. Felizmente, na minha equipe eu não preciso lidar muito com isso, porque eu criei um padrão de qualidade, que eu chamo padrão de qualidade Andréia Lopes. Mas eu acho que me deixa muito irritada gente irresponsável, gente que não cumpre prazo, gente que atrasa.
Isso daí eu acho que, como eu sou muito disciplinada comigo mesma, eu cobro muito isso dos outros. Andréia, existe diferença entre boato e rumor. O boato ele pode ser um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Há algum tempo eu li um artigo em que o autor dizia o seguinte, que a mentira ela não se opõe à verdade. Quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Andréia Lopes, já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Já contaram uma mentira a seu respeito? Já, Você se lembra de alguma? eu me lembro, e eu acho que não é nem legal falar qual foi a mentira, mas eu vou falar a situação, né? Porque quando a gente conta a mentira, você está propagando a mentira, né? No meio que eu lido, principalmente o meio político, né? E até entre os jornalistas que cobrem essa área, existe às vezes muito ciúme. E numa determinada campanha eleitoral eu fiquei sabendo que uma pessoa falou algumas coisas a meu respeito, só que eram tão absurdas a respeito da minha conduta que, tipo assim, não encaixava, né? E uma outra pessoa me contou. E era a respeito da minha conduta e da minha seriedade, que é algo que eu mais prezo na minha vida. Então, claro que eu já fui alvo de mentiras, e quando a gente se expõe, coloca a cara da gente na reta, eu acho que a gente acaba ficando visado, né? Mas que eu me lembro em especial foi em uma campanha, no auge de um segundo turno, uma pessoa falou com outro jornalista a meu respeito, e a outra pessoa me contou, e eu nunca comentei com essa pessoa, só guardei para acumular o meu conceito a respeito daquela outra pessoa, porque ele nunca falou para mim isso, nem tem coragem de falar. Mas eu sempre que eu o cumprimento, eu lembro do que aconteceu, ele não sabe que eu sei. E quando a gente fala uma mentira, né, que não tem qualquer respaldo com o que você é na sua essência, isso não vai à frente, né? Mas me chateou, com certeza. Andréia, você é uma mulher inteligente. A palavra inteligência vem do grego inter mais legere, quer dizer saber escolher. Para os gregos, para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Andréia, lembra-se de uma escolha muito ruim que tenha feito na sua vida? Eu lembro. Mas mesmo as escolhas ruins, eu sempre aprendi com elas. Eu nunca fiquei me lamentando. Eu nunca tive tempo para ficar me lamentando. Eu brinco que eu não tive tempo para dar errado. Eu vim de Cachoeiro, eu vim de uma família humilde, eu tinha que dar certo. Eu tinha meus objetivos. Eu fui para o governo, eu tinha que dar certo, senão eu ia pagar meu passado todo. E como empreendedora, eu comecei do zero, né? Principalmente a minha segunda empresa, que veio no auge da pandemia. Eu abri a minha empresa em maio de 2020, com comércio fechado, com empresas reduzindo o salário. Então, assim, eu olhando para trás, quando eu vejo assim, a minha primeira sociedade, pode ter parecido uma escolha equivocada na minha vida, mas eu não me lamento, porque foi ali que eu aprendi a ser empreendedora. E foi com os meus erros que eu aprendi para que eu não cometesse nessa nova empresa. Então, eu acredito muito no processo. Eu acho que eu talvez precisasse passar por aquilo para eu amadurecer profissionalmente como gestora, porque eu era muito jornalista ainda, né? Embora eu tenha sido secretária de comunicação, eu não era uma empreendedora, eu não cuidava da gestão da minha empresa. O que é gestão? É cuidar das pessoas, cuidar de pagamento, cuidar de conta, parar para fazer o meu próprio balanço. Então, a minha primeira sociedade não foi bem sucedida na minha vida, foi uma ruptura difícil para mim. Você romper uma sociedade, é como se separasse, né? Eu estivesse rompendo um casamento. Isso gera, pelo menos para mim, muita insegurança. Mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendo muito com os meus erros, sabe por quê? Porque eu lido de tempos em tempos, a cada 2 anos, com vitórias e derrotas, né? E ganhar é muito bom, sempre é muito bom. E perder, toda vez que se perde, você tem que aprender com o erro. Fazer um balanço do que não deu certo e por que não deu certo e evitar esse erro nas próximas. Então, eu sempre olho para os meus erros ou para as minhas decisões equivocadas como um aprendizado. Vão aumentando a minha casca, né? A minha casca grossa. André, existe uma palavra em português pouco conhecida. A palavra é rinotilexomania. Rino vem de nariz. Rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz para retirar uma melequinha. Meleca vem de mel, tá? Um muco ou um objeto estranho.
É uma mania. Andréia, qual a sua mania secreta? Tem um hábito? Você tem um hábito que poucas pessoas sabem? Eu acho que eu tenho um hábito que muita gente sabe, né? Que é uma mania, vamos dizer assim, é um estilo. Eu criei, eu acho que fui consolidando cada vez mais isso, que é a questão da onça, né? Eu não sei se você sabe, eu tenho uma confraria das onças há 13 anos, ela surgiu em 2010, ano que vem ela vai fazer 14. É um grupo de mulheres, na época que nós éramos quase todas da Gazeta, e criamos uma confraria de vinhos, para nós nos reunirmos mensalmente. E essa coisa da onça já vinha da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família, e isso foi crescendo na minha vida, tanto que às vezes as pessoas falam, não mexe com a onça. Eu tô de onça, eu fiz questão de vir de onça aqui hoje, eu tenho uma onça tatuada. Então eu acho que é uma mania, um estilo, mas é uma mania com a qual eu me identifico. Então, o meu hábito é secreto, tipo assim, eu tenho tudo de onça, bicho. Tudo que você imaginar. E as pessoas viajam, elas trazem onças para mim. No meu escritório eu tenho onça, então a onça é a minha mania. Andréia, dromo é um sufixo grego. Qual o sentido original de dromo? Lugar onde se corre. Lugar para correr. Então, nós temos em português autódromo e hipódromo. Dromo, apesar disso, dromo está perdendo o sentido original. E significa também hoje lugar. Então, fumódromo, fumódromo, camelódromo, sambódromo, tá? Andréia Lopes, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Olha, eu vou tentar lembrar onde que eu estava, mas eu vou recordar a notícia. Tá. Eu era uma repórter recém-chegada na Gazeta, e quando eu ganhei o meu primeiro prêmio de jornalismo, aquela foi uma das notícias mais importantes da minha vida. Porque, primeiro que eu tinha ingressado na Gazeta, na editoria de política, e muito nova estava ganhando o prêmio que hoje em dia não existe mais o Prêmio Capixaba de Jornalismo. E foi com uma matéria de vereadores presos em Cariacica, e aquilo significou muito para mim. Naquela época, era a época do telefone fixo. Estou tentando lembrar, eu acho que eu recebi essa notícia no telefone fixo em casa. E me marcou muito. A gente saiu para comemorar, né, com os colegas da redação. Então, eu acho que uma das notícias mais marcantes da minha vida foi esse prêmio de jornalismo. E, mais recentemente, na minha nova etapa profissional, uma notícia que me deixou muito feliz e que eu estou muito feliz ainda, soube dessa notícia essa semana, foi ter ganhado um prêmio como empresária, que é o Prêmio Mulher de Negócios da Associação dos Empresários da Serra. Por que eu estou falando do primeiro e do último? Porque todas as etapas da minha vida foram muito batalhadas, muito conquistadas. Então, o primeiro prêmio de jornalismo significava o meu sonho de ser jornalista, e eu sempre tive o sonho de ser jornalista. E agora, o de empreendedor, eu nunca imaginei ganhar um prêmio como mulher de negócios, porque a minha vida empresarial e de empreendedor é muito recente. E eu valorizo muito cada conquista da minha vida. Então, eu lembraria desse primeiro, que foi o de jornalismo, e este último, quando eu recebi a notícia, eu estava no Yacht Clube do Espírito Santo, que é meu cliente, estava numa reunião, eu pedi uma licença, porque eu sabia que a pessoa que ia me ligar podia dizer que era do prêmio, porque era da ASES, a pessoa, era a secretária executiva da ASES, e eu saí da sala e dei meus gritinhos do lado de fora para o Comodoro não assistir a minha reação. Então, acho que estou lembrando dois momentos importantes. André, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Conhece? Claro. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo, o último A. Jacá era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá, enfiar o pé no cesto. O sentido, ele se manteve, mudou-se, obviamente, trocou-se jacá por jaca. A palavra jacá, ela se perdeu com o tempo, tornou-se uma palavra arcaica. Tá? Andréia Lopes, o que gosta mais de comer ou de beber? O que faz Andréia Lopes enfiar o pé na jaca? Acho que eu enfio o pé na jaca no final de semana, né? Uma comidinha caseira. Eu não sou tanto de cozinhar, mas de vez em quando eu vou para a cozinha.
Então, o que me faz enfiar o pé na jaca é uma boa comida. Eu sou simples na comida. E, às vezes, na Confraria das Onças, vamos confessar que a gente enfia o pé na jaca também. Porque aí a gente está num grupo de amigas bem reservado. Eu tenho muito essa preocupação, né, da gente poder extrapolar com pessoas que gostam da gente quando a gente está num ambiente mais intimista. Né? Como eu sempre trabalhei ou com um veículo de comunicação e estava de alguma forma exposta, ou no governo exposta, e como empresária eu também estou exposta, eu sempre fio o pé na jaca secretamente. Se é que é possível, né? André, a palavra, dizem por aí que a palavra coitado vem de coito, sexo. Na verdade, isso é um erro, isso é um equívoco. A palavra coitado vem de coita. Nesse caso, coita quer dizer o quê? Desgraça, dor, sofrimento. Andréia Lopes, em que momento de sua vida, além do falecimento de seu amigo, ocorreu um momento de muita dor, de muita aflição? Lembra-se de algum momento? Ou o que a deixa muito triste no dia a dia? Eu acho que, do ponto de vista profissional, um momento que me trouxe muita dor, preocupação, sofrimento, com certeza foi a greve da Polícia Militar pelos motivos diversos. Entendi. Né? Do ponto de vista pessoal, o que me provoca muita dor e sofrimento é a saúde dos meus pais. Eu tenho meus pais vivos, isso é uma bênção, né? Já são bem idosos, eles moram em Cachoeiro. E eles moram, e a maioria das filhas mora aqui. Então, a saúde deles, essa preocupação constante de estarem bem atendidos, de terem uma qualidade de vida já nessa altura, né, mais de 80 anos, é algo que sempre preocupa. Então, assim, quando acontece alguma coisa, para tudo. Se você perguntar assim, pelo que você para tudo? Pelos meus pais, por questões de saúde, pela minha família. Também me provoca muita dor, obviamente, se tiver um problema de saúde comigo. Ou com as minhas irmãs, mas a questão da saúde dos meus pais é o que eu mais prezo. Andréia, em português existe a palavra reimoso. Eu vou repetir, reimoso. Por quê? Porque as pessoas dizem remoso no dia a dia. Na verdade, a expressão correta, por exemplo, é alimentação reimosa e não alimentação remosa. O termo reimo e o termo reuma, de reumatismo, vem da mesma raiz do latim. Então, reimoso é o que faz mal à saúde. Então, uma alimentação reimosa é uma alimentação que faz mal à saúde. Andréia, se eu a convidasse para ir à minha casa, o que eu não deveria oferecer para você comer ou beber? Olha, eu como e bebo quase de tudo, mas assim, eu acho que se você oferecer jiló, eu não ia aceitar, não. Mas dependendo do jiló, a gente também diz que tem um jiló frito que é uma delícia, né? De tirar gosto de boteco. Mas eu acho que seria isso, um jilózinho. Eu, por muitos anos, olha que loucura, eu não comia macarrão. Lá em casa, a mamãe fazia macarrão para todo mundo e eu não comia, então a mamãe fazia uma comida, eu sou a caçula, né? Fazia uma comidinha separada para mim. Hoje em dia eu como macarrão, mas eu já fui na casa de pessoas que fizeram macarrão e eu não comi. Entendi. Eu fui passar a comer macarrão mais recentemente, depois de velha na minha vida. E hoje em dia eu faço macarrão delicioso, tá? Você falou dos seus pais. Se eu perguntasse às pessoas nas ruas, quem são seus progenitores? Geralmente elas diriam, meus progenitores são os meus pais. Não. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Genitor pai, genitora mãe. Andréia Lopes, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Olha, eu vou fazer. Eu tive muito pouco contato. Uma avó morou na minha casa, na casa dos meus pais, a minha avó materna, uma pessoa muito forte. A minha avó paterna, ela faleceu quando eu ainda era criança, e meus avós paternos, meus avós eu não conheci. Mas o maior elogio, eu vou falar que eu já ouvi da minha mãe, é porque nós somos em 4, né? 4 filhas, e minha mãe teve 2 abortos espontâneos. Agora, eu não sei se foi exatamente, um foi aborto espontâneo, o outro nasceu e morreu. Então, só tem mulher, né? Meus pais têm só filhas, e eu sou a temporã da família. A minha mãe sempre disse que eu nunca dei trabalho, que eu nunca precisei apanhar. Então, assim, eu acho que eu era uma criança
boazinha. Às vezes eu olho para trás, sabe, Gér, eu fico vendo aquelas fotos de antigamente, eu acho que eu era uma criança muito séria. As minhas fotos, outro dia eu peguei uma foto, eu não tinha foto muito rindo de criança, eu até perguntei em casa, mas é porque antigamente não tinha tanta câmera, a gente não sabia nem como se comportar direito diante de uma foto. Mas eu acho que eu sempre fui uma criança adulta. Não sei se isso é bom ou se é ruim, tá? Eu acho que eu queria ter sido uma criança mais espoleta. Mas como eu era temporã, a diferença de idade de mim para minha irmã mais nova, antes de mim, era de 6 anos, e para minha irmã mais velha era de 13. E eu frequentava muito os ambientes da minha irmã mais velha, que quando eu já era maiorzinha, ela já era professora, eu ia para a sala de aula com ela, eu viajava para as excursões de faculdade com ela, então eu acho que eu fui uma criança meio adultinha. Então minha mãe falava muito que, até hoje, ela fala assim, nunca deu trabalho. E eu fico ouvindo aquilo por muito tempo, eu senti como um elogio, mas hoje em dia eu falo, poxa, podia ter dado um pouquinho mais de trabalho. Mas eu dou trabalho hoje em dia. Andréia, você assessora políticos, você assessora candidatos, certo? A palavra candidato vem do latim candidatus, que significa vestido de branco. A escolha da cor tem explicação, vincular a figura do postulante, né, à ideia de pureza, de honradez, que o branco simboliza. Andréia Lopes, qual o pior defeito considera na maioria dos candidatos hoje? Em todos os casos, nos jovens ou nos mais experientes, eu acho que o maior defeito é achar que sabe tudo. Por quê? O mais experiente, às vezes, acha que sabe tudo porque passou por muitas eleições, né? E o mais novo, porque acha que está mais conectado, que está ouvindo a rua, que está ouvindo a rede. Então, acho que o achar que sabe tudo e o não se preparar. Porque a falta de preparo te leva aos maiores erros. Quando você vai falar, quando você vai prometer, quando você vai participar de um debate, quando você vai gravar um vídeo. Então, eu acho que esses 2 pontos aí, eu acho, achar que sabe tudo e não se preparar. André, a palavra maçaneta, ela vem de maçã, tá? Maçaneta quer dizer maçãzinha, porque antigamente as maçanetas elas se pareciam com uma maçã, essa pequena fruta. Andréia Lopes, para qual tipo de pessoa não gosta de girar a maçaneta a fim de abrir a porta de sua casa ou de seu escritório? A gente chata, né? É. A gente chata não entra, não, porque gente chata eu passo. Gente chata graças a Deus, eu rezo muito, eu sou uma pessoa de muita fé, e nós temos um leque de clientes que são maravilhosos. A minha equipe vive falando isso. É muito bom você lidar com gente educada. O melhor dos mundos é se você puder trabalhar com gente educada. Gente chata, com gente chata as coisas não andam. Né? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu já posso, inclusive, filtrar e dar aquela filtradinha, tipo, opa, esse aqui não, né? Mas gente chata não tem espaço na minha vida, não, nem na minha vida pessoal, nem profissional. Porque a gente já trabalha muito, já vive num mundo com uma correria louca, gente chata a gente joga de escanteio. Curioso, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou até adiantar. Não, Irina, não vou fazer pergunta, apenas vou dizer a curiosidade. Nas caravelas, durante as grandes navegações, havia um mastro e o cesto no alto do mastro. O nome daquele cesto, André, era caralho. Então, os marinheiros eram mandados para esse cesto como forma de castigo. Eu iria lhe perguntar, André, hoje, quem você enviaria para aquele cesto? Pessoas chatas. As pessoas chatas, com certeza, as pessoas chatas. As pessoas chatas são piores até do que as mentirosas, porque às vezes o chato é inconveniente, ele ocupa seu tempo, ele te desgasta, ele gasta a sua energia. E, então, assim, as pessoas chatas, com certeza. Você o enviaria para esse cesto? Eu ia deixar no cestinho lá. André, em português existe a expressão por um triz. E, curiosamente, a palavra triz, ela só aparece nessa expressão em português. Então, você só vai encontrar a palavra triz na expressão por um triz. E triz é uma palavra de origem grega e quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um triz, por um fio, né, por um fio de cabelo, por um triz. Andréia Lopes, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Por um triz, eu não virei repórter de polícia.
E isso não é pouca coisa, porque eu fui para a política e poderia ter ido para a polícia, e eu acho que a minha vida teria toda uma história muito diferente se eu tivesse ido para a polícia. Por que eu digo por um triz? Porque quando eu fui contratada no meu primeiro emprego, eu fui contratada para ser repórter da CBN Vitória. E eu ia cobrir a chefatura de polícia. Eu não ia ficar nem na redação, eu ia ficar um quartinho, uma salinha que tinha lá na chefatura, tinha o microfone, eu ia ficar passando flash das ocorrências. E ia ser a repórter do Rádio Patrulha, que era um programa de grande audiência na Gazeta M. Eu tenho certeza que se eu tivesse seguido por esse caminho, eu teria ido para uma outra vertente do jornalismo. Mas o que aconteceu? Eu fui contratada para esse cargo e a Marluze Vazolé, que era repórter a jornalista Marluze Vazolé, que era repórter dessa área, ela trabalhava em polícia, ela ia ter que trabalhar de manhã, então eu ia trabalhar no lugar dela de tarde. Aconteceu alguma coisa na vida dela que ela teve que voltar. E ela ficou lá na polícia e eu fui repórter de geral da CBN. E em seguida eu fui chamada para o jornal A Gazeta para a área de política. Ou seja, política e polícia muitas vezes se cruzam, mas eu fiz a minha carreira na área de política por um triz, por uma troca de alguém que não podia trabalhar naquele horário. E são ramos muito diferentes no jornalismo. Depois eu me aprofundei na política, eu fiz grandes coberturas de política, eu ganhei prêmios de jornalismo político, mas por um triz eu não virei ali a rainha do rádio na polícia, né? André, existe um navegador chamado Mozilla Firefox, conhece? Não. O Firefox, um navegador. Ah, sim. E Firefox, na tradução do inglês para o português, Firefox quer dizer raposa de fogo. Na verdade, a marca que aparece lá não é de uma raposa, é de um panda vermelho, geralmente encontrado na China. André Lopes, qual é o papel de parede que você usa na tela de seu celular hoje? Hoje eu tenho uma foto de uma viagem que eu fiz, que foi fantástica para mim. Esse ano eu conheci Noronha e eu tento ter essa conexão com a natureza, com o bem-estar. Então, meu papel, minha foto ali é do mar, que tem muito a ver comigo também. Eu falei da onça, mas essa conexão com o mar, com a praia, com a natureza é muito forte para mim. Mas poderia ser um papel de onça, tá? Eu até ia falar que é de onça, mas é mentira, eu não vou falar mentira. Mas poderia ser uma telinha de onça. André, você já foi secretário de comunicação do governo Paulo Tung, certo? Sim. A palavra secretário, secretária, ela vem do latim e tem a ver com segredo. Ou seja, secretário, tomando por base a origem, quer dizer, o que guarda segredo. André Lopes, qual foi, cite um segredo que já escondeu dos seus pais? Ainda bem que é dos meus pais. Eu já estava aqui preocupada que se você ia me perguntar segredo de governo. Não. Olha, como eu fui uma criança que não deu trabalho, né? Segundo minha mãe Deuseni, mas eu já fiz algumas estripulias. E uma delas, que eu nem acredito que eu fiz isso, depois minha mãe ficou sabendo, né? O Festival de Alegre, na região sul do estado, movimentava muito a região. Eu queria muito ir no Festival de Alegre. Eu saí de casa de noite, fui para Alegre com uma amiga, dormi na praça, peguei um ônibus do dia seguinte e voltei para casa. Eu não sei como minha mãe não me deu uma surra naquela época. Então, assim, esse foi um segredo que realmente como eu era toda muito certinha, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu queria ver o show do Skank em Alegre. Então eu peguei um ônibus de Alegre para Cachoeiro, voltei no dia seguinte no primeiro ônibus da manhã da madrugada, fiquei a noite inteira na rua e fui no show do Skank no Festival de Alegre. Esse foi um segredo aí que na época eu não contei para a mamãe, não sei, se eu fosse ela eu teria dado uma coça no dia seguinte, mas a mamãe me respeitou. André, a palavra tafofobia, tafo, vem do grego, né? E quer dizer sepultura, tumba, túmulo. A tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. A tanatofobia, thanatos, vem do grego thanatos, que era o deus da morte. A tanatofobia é o medo de morrer. André Lopes, você tem medo de quê? Olha, fora aqueles bichos que todo mundo tem medo, né? Tô pensando aqui um medo maior, né? Medo de barata?
Tenho medo de barata. Lá no meu escritório, como é uma casa atualmente, eu tenho que ser super guerreira, que de vez em quando tem uma barata, eu tenho que matar. Mas eu acho que... Eu vou falar de algo recente, assim, que é o que mais me vem na cabeça. Eu tenho muito medo da minha visão, porque e é algo que eu até a gente conversou sobre isso, é algo que de forma recorrente eu tenho algum probleminha. Isso me incomoda muito, porque a visão é tudo pra gente, né? Eu acho que eu devo carregar um pouco no meu imaginário, porque eu já tenho um sinal no meu olho que foi no parto. Então, na minha família sempre todo mundo teve uma preocupação muito grande com a minha visão. Então, se eu te falasse assim, medo de barata, medo de morrer, eu tenho muito medo de não cuidar bem da minha visão, porque de forma recorrente eu enfrento algo com ela. Entendi. E a visão é tudo, né? Entendi. Pra gente. André, a palavra saudade, a origem dela está ligada ao latim. E quer dizer assim, isolamento, solidão. Existe, obviamente, alguns estudiosos dizem que a origem dela pode estar ligada ao árabe, que quer dizer saudar, que quer dizer sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com a origem mais aceita, que é a origem voltada ao latim, que tem ligação com solidão, isolamento. Andréa Lopes, quando está sozinha, sente saudade de quê ou de quem? Primeiro que eu detesto ficar sozinha. Eu não sou aqueles memes que aparecem no Instagram de que, tô sozinha, tô curtindo. Eu sou uma pessoa que cresci numa família com muita gente, depois eu vim para Vitória, morei em República, ou seja, com gente. Eu gosto de estar com os meus amigos, eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa que... Mas quando eu estou sozinha, você falou do que eu sinto saudade, né? Olha, eu vou falar de uma coisa que eu sinto saudade. Quando eu vim morar em Vitória... E eu ia todo final de semana para Cachoeiro. E quando eu chegava em casa, eles me recebiam, em especial minha irmã Wanda, colocava aquela música, Um dia areia branca, seus pés irão trocar. Colocava o debaixo dos caracóis dos seus cabelos, que eu tinha um cabelão cacheado. Isso me marcou muito. Eu sempre vou lembrar. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro chegando, correndo com a mochila, tipo, ufa, cheguei em casa, porque morar em Vitória eu fui a única filha que veio morar em Vitória, eu vim morar em República. Primeiro eu aluguei um quarto de empregada, porque eu não conhecia ninguém. E morei 1 ano nesse quarto. E aí, assim, esse retorno para casa, no início, era algo muito marcante para mim. Voltava com a bolsa cheia de comida, né, para abastecer a geladeira a semana inteira. Aí na República comia minhas coisas todas, aquelas coisas de estudante. Então essa primeira etapa da minha vida é cheia de muita saudade, porque as irmãs em casa ainda, meus pais e aquela coisa da descoberta na UFES. Então essa saudade desse reencontro, daquela magia, né, que a família e o reencontro proporcionam, muito amor. André, a palavra calipijo em português refere-se a uma pessoa que tem um belo bumbum. Calidátilo refere-se a uma pessoa que tem belos dedos. E calirrino refere-se a uma pessoa que tem um belo nariz. Minha pergunta não tem nada a ver com questões físicas, tá? André Lopes, qual é a característica psicológica ou comportamental que mais admira uma pessoa? Inteligência. A inteligência desafia a gente, né? Eu gosto de gente inteligente, mais inteligente que eu, porque eu acho que a gente aprende e eu gosto muito de ser desafiada. E pessoas inteligentes nem sempre são fáceis da gente encontrar, né? Então, no dia de hoje. Então, eu acho que a pessoa inteligente é sedutora, né? Eu acho encantador. André, gosta de música? Adoro música. Existe uma música de Adoniran Barbosa, o nome da música é Tiro ao Álvaro. E a música começa assim: de tanto levar frechada do teu olhar. A palavra frecha e flecha estão corretas na língua portuguesa. Trata-se de formas variantes. O que são formas variantes? Eu tenho grafias diferentes, mesmo sentido, e as duas formas estão corretas. Obviamente que eu recomendo apenas flecha, porque flecha está arcaico, está ultrapassado, tá? E a origem da palavra flecha não está ligada ao índio, é uma palavra de origem francesa. Andréa Lopes, cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a uma pessoa muito especial? Sim, eu sou fã de Raul Seixas. Acho que eu não falei aqui, na minha adolescência, meu apelido era
Raulzita, de tão fã que eu era. Então, eu gosto muito e acho que é um hino, a música Tente Outra Vez. Você conhece essa música? Conheço. É pra eu cantar, não, né? Não. Esse tão triste. Veja, não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E, desculpa, gente, eu nunca cantei assim em público, né? E o Tente Outra Vez serve para tudo, né? Eu sempre, eu tô ouvindo, eu ouço essa música como um mantra de que, e também a Metamorfose Ambulante, a outra que eu adoro do Raul, da gente sempre não desistir, né? Levantar a cabeça e seguir em frente. Então eu cantaria essa música para muita gente. E para mim, em especial, eu canto sempre. No meu carro eu vou escolhendo muitas músicas de acordo com o meu humor e vou repetindo. Tem outra, posso cantar outra? Pode, canta. Que é a que eu vim ouvindo. Sujeito de Sorte, né? Do Belchior. Só que eu esqueci o começo, né? Mas eu vou cantar o pedacinho. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Né? Eu me considero um sujeito de sorte, que apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Essa música eu acho que também é muito interessante. Eu sempre ouço Belchior, Raul Seixas, e são músicas poéticas, né? E são lições de vida. Pô, cantei duas, hein, bicha? Você tem que me pagar cachê, eu acho. Posso divulgar. Você tem que me pagar, desde que... Se eu vou passar tanta vergonha, desafinada. Gente, eu sou jornalista, não sou cantora, eu me empolguei aqui no final. Andréia, para finalizar, eu vou fazer perguntas curtas. Tá. O que essas perguntas têm em comum? O elemento ou, que é uma conjunção na língua portuguesa que indica alternância ou exclusão. Então só vale escolher uma resposta. Tá bom. Tá? Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia sempre. Academia ou caminhada na rua? Já foi caminhada na rua, academia atualmente. Dia de sol ou dia de chuva? Muito sol. Filmes ou cinema em casa? Cinema em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Eu moro em apartamento, mas casa. Cachorro ou gato? Não tenho nenhum dos dois, mas seria cachorro. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, tá? Muito obrigada mesmo. Parabéns pela sinceridade. Obrigada. Por ser pura, sincera, limpa. Obrigada. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre as expressões a princípio e em princípio? A princípio quer dizer inicialmente. Em princípio quer dizer em tese, em teoria. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. Siga o canal e deixe seu joinha. Tchau!